Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje vou tirar mais uma dúvida que surgiu aí há algum tempinho em sala de aula quando nós estávamos falando sobre absolutismo. Um dos meus estudantes perguntou se absolutismo e ditadura era a mesma coisa. E aí eu fiquei de fazer esse vídeo, né, e acabei demorando um pouquinho. Então hoje vamos conhecer as diferenças entre esses dois regimes de governo. Nós já falamos neste ano, em nossas aulas de revisão, sobre o absolutismo. Ele é um regime político, um regime de governo, em que todos os poderes pertencem ao rei. Esse foi um regime de governo muito comum na Europa, entre os séculos XVI e XVIII, mas que atingiu aí o seu auge a partir do século XVII. Neste regime político, o rei é considerado representante de Deus na Terra, e teóricos como Jacques Bossuet defendiam essa teoria. Então, todos os poderes estão concentrados na mão de um único monarca, e esse poder é chamado de poder absoluto, poder total. E, por conta disso, o rei definia as leis, as regras, o sistema econômico, que era o mercantilismo, a religião dos seus súditos, não havia liberdade de expressão e uma série de outras coisas que nós vimos. Lógico, existiu também o absolutismo inglês, onde o rei deveria obedecer ao parlamento. E aí nós vimos também que os reis da dinastia Stuart não respeitaram essa regra, e isso levou às duas revoluções do século XVII, a puritana e a gloriosa, que acabou definitivamente com o absolutismo na Inglaterra e instituiu a monarquia constitucional. Vimos também que os filósofos iluministas criticavam o absolutismo justamente por considerá-lo um sistema de governo injusto, onde o rei fica com todos os poderes em suas mãos. No regime de governo ditatorial, uma única pessoa exerce o poder sobre as demais, impondo a sua vontade e exigindo que ela seja obedecida. Aí assim, é a mesma coisa que absolutismo? Mais ou menos. É também uma forma opressora de governo, que é estabelecida por meio da força, por meio da intimidação. Ela permite que uma pessoa ou um grupo de pessoas tenha o poder em suas mãos em relação à sociedade em geral. Ditaduras normalmente se estabelecem quando alguém é tirado do poder. Então, uma pessoa que está no poder é tirada por uma outra, ou um grupo de outras pessoas que acabam estabelecendo esse poder, né, opressor. É um regime de governo em que os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles estão nas mãos de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas. E essa pessoa ou este grupo exerce o poder de uma maneira absoluta sobre o povo. Então, assim, né, também não tem liberdade de expressão, é um regime que prende os opositores, assim como o absolutismo. Então, é assim, né, resumindo, então absolutismo é monarquia e ditadura não é? Pode-se dizer assim. Então, no absolutismo, o poder era hereditário, passava de pai para filho. Isso nós vimos, né, vários exemplos, como a França, dos reis Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, e outros países absolutistas como a Inglaterra e os Stuart, Jaime I, Carlos I, Carlos II e seu irmão Jaime II. Né, no caso aí, né, porque o Carlos II não tinha filhos. E no regime ditatorial, não necessariamente as pessoas são da mesma família. Elas são do mesmo grupo, né, são apoiadores, mas não necessariamente são da mesma família. Mas pode acontecer de, em uma ditadura, o poder ser exercido por pessoas da mesma família. E aí, quando acontece isso, nós chamamos de ditadura familiar. É uma ditadura hereditária que ocorre em um regime normalmente ou formalmente republicano,
Então, não é uma monarquia, mas na prática funciona basicamente como uma monarquia absolutista, em que o poder passa, né, de pai para filho. Cuidado, não é que seja uma monarquia absolutista. O líder dessa ditadura familiar, ele pode ser presidente, pode ser primeiro-ministro ou qualquer outra nomenclatura, mas o poder é transmitido entre os membros da mesma família. Então, assim, seja absolutismo, ditadura ou ditadura familiar, são regimes opressores de governo, onde o povo não tem liberdade de expressão, onde os opositores são presos, são perseguidos. Então, são regimes que têm mais semelhanças do que diferenças, mas existem essas diferenças. Então, vamos deixar assim de uma forma mais prática. O absolutismo é um regime de governo opressor, onde o poder passa de pai para filho, onde tem um rei, uma rainha. Uma ditadura também é um regime de governo opressor, mas é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas controla o poder. Aí não tem nada a ver com monarquia. Uma ditadura familiar também é um regime de governo opressor, onde o presidente, o primeiro-ministro, passa o seu cargo a alguém da sua família. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha esclarecido sua dúvida. Caso ainda você esteja com alguma dúvida nesse assunto, deixe um comentário aqui para mim. Não se esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar, que isso é muito importante, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final o último vídeo do plantão de dúvidas, caso você ainda não tenha visto, ok? Então, muito obrigada a todos por terem me acompanhado até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!